Olá, pessoal do nono ano, vamos então para a nossa terceira parte deste módulo e agora nós vamos falar dos bugios, né, propriamente dito, né, do gênero Aloata, né, e o processo da sua especiação. Os bugios, né, o que falar deste grupo, né? Os bugios são espécies do gênero Aloata que se distribuem nas Américas do Sul e Central. Existem aproximadamente 10 espécies conhecidas e cada uma ocupa uma área de distribuição geográfica específica. Os bugios vivem em árvores, né, e se alimentam de flores e de alguns frutos. Comunicam-se por meio da vocalização, né, como mostra aqui na imagem, eles estão vocalizando, emitindo sons muito característicos. Pesquisas sobre a relação de parentesco entre as 10 espécies do gênero, né, Aloata, mostra que elas apresentam um ancestral comum que tinha ampla distribuição territorial na América do Sul e Central. Mas qual é a história desse ancestral comum? É o que nós vamos ver agora, né? O que deve ter ocorrido com eles? É o que nós vamos ver agora. Então, a hipótese mais aceita e atual é de que, com o surgimento da Cordilheira dos Andes, estabeleceram-se barreiras geográficas, né, que separaram indivíduos desse ancestral comum em duas populações menores, uma na América Central e outra na América do Sul. Essas populações ficaram isoladas entre si, impedindo cruzamentos entre elas, ou seja, impedindo o fluxo, né, o fluxo gênico. Após anos de isolamento reprodutivo, essas populações se especiaram, ou seja, né, eles acabaram acumulando características e ficaram tão diferentes que se tornaram então espécies distintas, ou seja, diferentes, né? Isso que aconteceu. Então, vamos verificar mais um pouquinho aí, ó. Vamos acompanhar essa história, para falar a verdade, né? Então, se a gente acompanhar essa ilustração, nós vamos entender, então, a hipótese mais atual, que é a questão do surgimento da Cordilheira dos Andes. Então, a legenda mostra o seguinte, o processo de isolamento geográfico e especiação dos bugios, né, devido ao soerguimento, olha aqui, ó, o soerguimento da Cordilheira dos Andes como barreira geográfica. E aí, se a gente olhar aqui, ó, cada quadradinho diz o seguinte: a Cordilheira dos Andes é resultado do choque há milhões de anos de duas placas tectônicas, né? A placa de Nazca e a placa sul-americana. Esta última, por sua vez, na mais densa, ficou por baixo da placa de Nazca, que se elevou, formando então essa cadeia montanhosa de forma abrupta, isto é, muito rapidamente nos terrenos, né, com relação muito abrupta, mas isto é, muito rapidamente em termos geológicos, né, geológicos que são muitos e muitos anos para acontecer, se a gente comparar com o nosso tempo de vida, que é de 70 a 70 anos, né? Aí aqui nós temos as populações de bugio, né? De bugios tinham ampla distribuição geográfica, então olha aqui, né? Então, com o soerguimento da Cordilheira dos Andes, a população ficou dividida, uma parte de cada lado da cordilheira, um grupo ficou para cá, outro grupo ficou para o outro lado, e com isso os grupos ficaram isolados e sujeitos a condições ambientais diferentes entre essas duas áreas, né, esse lado de cá e o lado de lá, impossibilitando o contato entre essas populações e a reprodução entre elas. E por último, aqui, quase último, nós temos ao longo do tempo, diferenças entre as populações de cada lado foram se acumulando, fruto que da variabilidade das populações e da própria seleção natural. E aí, por fim, nós temos, né, desta forma, as populações separadas foram evoluindo e acumulando características próprias ao longo do tempo, né, considera-se, então, que esses grupos pertencem a espécies diferentes, né? Esse mecanismo é conhecido como especiação geográfica, porque houve o que? O surgimento de uma barreira geográfica. E a outra pergunta é, essa hipótese está correta? Atualmente, ele é a mais aceita, né? É a questão da Cordilheira dos Andes, que funcionou aí como uma barreira geográfica, isolando as populações de macacos, né, bugios, que com o tempo diferenciaram-se e formaram novas espécies. Tá? Os estudos vão sugerir que essa hipótese, né, os estudos sugerem que essa hipótese não está errada, mas ela está correta, ou seja, será que está correta? Por hora, a gente tem que entender o seguinte, que dentro da ciência, né,
Não podemos afirmar, né, que uma hipótese é correta ou verdadeira, mas nós podemos afirmar que uma hipótese é errada ou falsa, né? Isso acontece porque, mesmo que as evidências encontradas sejam a favor de determinada hipótese, é possível que informações e estudos futuros mostrem novas evidências invalidando a hipótese anterior. É aquilo que eu falo, dentro da ciência, o que hoje está certo, amanhã pode estar errado. Né? Por quê? Porque vai vir uma nova tecnologia, um novo conhecimento que vai nos trazer novas respostas. Né? Entretanto, se evidências invalidam a hipótese, pode dizer que a hipótese é falsa? Né? Não, a gente ainda não pode dizer que ela é falsa, mas a ciência admite que nunca há conhecimento suficiente para determinar que uma hipótese é 100% correta e considera que novos conhecimentos produzidos aí por outros cientistas ao longo da história, né, da humanidade, poderão invalidar uma hipótese a qualquer momento. Então, a gente sempre fica assim, né, naquele hoje está certo, amanhã pode não estar mais, né? E aí nós temos aqui, ó, os bugios transmitem a febre amarela? Não. A gente já vai logo respondendo essa pergunta inicial. Nos últimos anos, tem ocorrido no Brasil um surto de febre amarela, principalmente na região sudeste. Preocupadas, assustadas e sem as devidas informações, muitas pessoas passaram a agredir macacos como saguis e bugios, acreditando que eles transmitem o vírus da febre amarela. Além dessas agressões serem completamente injustificadas, em qualquer situação, diga-se de passagem, trata-se de um crime ambiental que coloca em risco a saúde da população de macacos. O bugio não é o transmissor do vírus da febre amarela, na realidade ele é vítima do vírus e muitas vezes morre por causa da doença. Em ambientes silvestres, né, o vírus da febre amarela fica inerte em mosquitos dos gêneros Haemagogos e do gênero Sabetes. Quando esses mosquitos infectados com o vírus picam humanos ou macacos, o vírus é transmitido e a doença se manifesta. Se um mosquito que não carrega o vírus picar um humano ou macaco que está doente, o mosquito passa a carregar o vírus e o transmite nas próximas vezes que picar. Né? Portanto, quando aparecem macacos mortos, pode ser por causa da febre amarela. Feito este diagnóstico, em caso positivo, a morte desses animais serve de alerta para a população de que o vírus da febre amarela está circulando naquela região. Né? E o melhor a se fazer é tomar a vacina contra o vírus da febre amarela para se prevenir da doença. Dessa forma, também estaremos impedindo que o vírus seja transmitido no ambiente urbano, por meio da picada do Aedes aegypti contaminado. Na imagem a gente tem aqui, ó, os dois gêneros, né, no ambiente silvestre e a espécie em particular que transmite, né, a doença no meio urbano, certo? E lembrando que o Aedes aegypti ele também pode transmitir dengue, chikungunya e zika, né? E mais a febre amarela aqui no ambiente urbano, tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, os macacos não são os vilões, eles também morrem por causa da doença e morrendo eles é um sinal de que a gente pode, né, cuidar que o vírus está na região, ok? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!